Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre a origem da sociologia, principalmente sobre o positivismo. Bom, o positivismo, né? O que é o corrente do positivismo? Qual a influência do positivismo para o campo das ciências humanas? É tão curioso que eu acredito que não há uma outra corrente de pensamento ou escola de pensamento que seja tão vulgarmente trabalhada como o positivismo. Não é à toa que nas ciências humanas, quando você quer, por exemplo, adjetivar um tipo de pensamento ou desqualificá-lo, é muito comum que se trate, né, o pensamento e chamá-lo de uma forma bem xingamento, de fato, de positivista. Então interessante porque hoje nessa aula, para a gente tentar retomar algumas características do pensamento positivista e ver se é verdade mesmo, né, por que o positivismo é tanto chutado como cachorro morto nas ciências humanas. Bom, o positivismo é uma corrente, né, do pensamento não só filosófico, mas principalmente literário, político, né, até mesmo econômico, que vigorou na Europa a partir de aproximadamente 1830, 40. Em um contexto histórico extremamente curioso e, claro, né, importante para o capitalismo, justamente por conta de um momento de estabilidade econômica, de ascensão e consolidação do capitalismo como grande modelo ou como grande modo de produção dominante. No contexto francês, no contexto inglês principalmente, alguns autores intelectuais dessa escola de pensamento se destacam. Por exemplo, podemos ver aqui, no caso da Inglaterra, Herbert Spencer e John Stuart Mill. Também Stuart Mill, renomado autor do utilitarismo. Na França, o grande epígono, né, do pensamento positivista é Auguste Comte. É interessante lembrar que Auguste Comte, filósofo com grande entusiasmo na ciência da natureza, terá algumas das características básicas do positivismo vindo como influência direta do processo de industrialização. Aliás, uma das maiores características do pensamento positivista será, na verdade, o grande acúmulo de experiência e tecnologia produzida pela sociedade moderna, que encontrará no século XIX um entusiasmo gigantesco na noção de progresso, na noção de ciência, na noção de método científico e principalmente a doutrina empirista, né, do ponto de vista filosófico, que encontrará entre esses positivistas, bastante, eu diria, esse apoio. Uma das grandes teorias, né, de Auguste Comte, sociólogo francês, sociólogo nada, aliás, filósofo francês com grande entusiasmo das ciências da natureza, é justamente a lei ou teoria dos três estágios sociais. Nessa teoria, o Comte vai determinar que a história do pensamento ou a história da consciência humana, ela evoluiria em três estágios sociais progressivos, numa linha de etapas, efetivamente assim. O primeiro estágio, renomado como estágio fictício ou teológico, daria as bases para a construção de um tipo de pensamento baseado naquilo que é extraordinário, baseado no princípio da fé, daquilo que é possível de pensamento, mas não provável empiricamente. Dentro desse estágio, ele ainda classifica umas subetapas desse estágio. A primeira forma de pensamento, né, teológico seria o fetichismo, das primeiras grandes formas de pensamento religioso da história da humanidade. Uma segunda etapa seria então o pensamento politeísta, que encontraria o auge, né, nas sociedades egípcias, gregas e romanas. O pensamento monoteísta, ou a religião monoteísta, que gravaria como a última grande etapa desse estágio teológico. Um segundo estágio social, autodenominado estágio metafísico ou abstrato, seria o aparecimento de uma doutrina dúbia, justamente porque esse segundo estágio seria um momento de transição. Transição entre o primeiro e o terceiro estágio, no qual abordaremos daqui a pouco. Esse segundo estágio tem como grande característica a metafísica, aquela de base filosófica dos pré-socráticos, do pensamento aristotélico, platônico, né, do mundo grego. Por quê? Porque na metafísica o conhecimento não se dá de base empírica. Veja que Comte ele vai ter uma grande influência desse pensamento empirista, um pensamento extremamente racional do ponto de vista técnico-científico. O terceiro e último estágio social ele só apareceria depois de uma grande reforma da sociedade, adquirida por um conjunto de mudanças e aprimoramentos da sociedade moderna. O terceiro estágio social, autodenominado como científico ou positivo, teria como características uma razão pura, onde a ciência tomaria o lugar desse pensamento metafísico
e principalmente do pensamento teológico, e assumiria como grande característica a resolução dos problemas que a modernidade trouxe. Há aqui uma questão importante. Comte, entusiasmado pela Revolução Industrial e as transformações científicas e técnicas da modernidade, também vê problemas na modernidade. Inclusive problemas como a própria luta de classes, né, muito comum na sociedade moderna, o conflito da classe operária, a burguesia e as próprias dinâmicas contraditórias do capitalismo são vistos por Comte como um problema a ser resolvido. Lembremos que o Comte ele não está dizendo em abolição do capitalismo, como diz Karl Marx. Na verdade, no pensamento kantiano, existe uma proposta de reforma do capitalismo ou um aprimoramento dele. Veja que ele é um grande defensor do modelo industrial de civilização. Nesse terceiro estágio social, diz Comte, é possível até pegar as ciências que atingiriam esse estado científico. Ele fez uma grande classificação das ciências em 3 grandes momentos, né? Ou, aliás, essa grande classificação das ciências em algumas formas. Por exemplo, das ciências mais simples para as ciências mais complexas, das mais abstratas para as mais complexas. E esse processo evolutivo se dá de qual forma? A primeira ciência, a mais abstrata, a matemática. Derivada da matemática, a astronomia. Da astronomia, a física. Da física, a química. Da química, a fisiologia ou biologia, como assim chamada no século XIX. E a última ciência, a mais concreta, derivada dessas outras ciências, que atingiria esse grau de positividade, né, científica, seria a física social. Esta física social que no finalzinho da vida dele, numa obra chamada Cursos sobre o Espírito Positivo, inclusive obra que Auguste Comte demorou aproximadamente uns 30 anos para publicar, ele determina o nome já de sociologia. Então a física social seria a sociologia já no final da vida de Comte. Esta última ciência, a física social, ela caberia ao estudo da ordem e do progresso. Já que física estudaria estática e dinâmica, a sociologia como física social estudaria a ordem e o progresso. O que significa a ordem? A ordem é a defesa da ordem pública, das instituições, da moral, da tradição. E o pensamento do progresso caberia, na verdade, uma estrutura de ordem ou de pensamento da ciência, do desenvolvimento, da evolução progressiva do pensamento. Comte fez uma influência muito forte no século XIX, principalmente num período conhecido como Belle Époque. Você vê, aproximadamente primeiro quartel do século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial, o positivismo fez uma grande força. O entusiasmo europeu pela ciência, pelo progresso, pela tecnologia, levou inclusive à partida da África, da Ásia. O pensamento de Comte começa a ruir dentro das ciências humanas com o aparecimento da antropologia cultural, das críticas pesadas ao pensamento positivista feito por Max Weber, né? Autor inclusive que tem aqui no Crime Ideia algumas videoaulas. Então, para a gente fechar, no Brasil o positivismo fez muita força. Inclusive o lema Ordem e Progresso, instituído pela bandeira nacional, foi um grande projeto, inclusive instituído por vários intelectuais militares, inclusive ele, né, Benjamin Constant, um dos maiores teóricos do positivismo no Brasil. Não é à toa que o progresso e a noção de evolução, industrialização brasileira vem nesse finalzinho do século XIX e início do século XX, ok? Deixamos aqui uma citação de Comte para deixar claro essa influência desse pensamento dele. O espírito humano reconhece a impossibilidade de obter noções absolutas e renuncia à procura à origem e destino do universo, a reconhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, veja, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude. A explicação dos fatos, reduzidas então a seus termos reais, se resume de agora em diante na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais, cujo número e o progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir. Vejamos, né, a crença evidente no fato, na concretude e principalmente na explicação social, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.